Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus, irmãos. Glória a Deus por isso, por essa oportunidade que nós temos de estar aqui nessa noite para poder ceiar com o Senhor, para nós podermos receber tudo que Deus tem para as nossas vidas, amém? Quantos estão aqui para receber tudo que Deus tem para essa noite? Diga glória a Deus. Então vamos fazer um barulho de oração nesse lugar. Vamos adorar a Deus, vamos pedir ao Senhor que Ele possa vir aqui e receber todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. Vamos pedir a Ele que o nosso louvor Ele possa ultrapassar o telhado dessa igreja e chegar até o trono da graça do nosso Deus. Que a nossa adoração possa mover o braço do Senhor em nosso favor nessa noite. Que a nossa adoração possa gerar algo muito poderoso no mundo espiritual, que enquanto os anjos que guerreiam em nosso favor estarão trabalhando em favor de nossas vidas no mundo espiritual, a nossa adoração possa fazer pressão também, e que as fortalezas venham cair em nome de Jesus, que os grilhões do inferno venham ser quebrados em nome de Jesus. Pai, obrigado, porque nós já estamos na Tua casa. E se estamos na Tua casa é porque o Senhor tem coisas maravilhosas a tratar conosco. E nós queremos Te adorar, queremos ouvir a Tua voz. Por isso declaramos que Tu és o Senhor desse lugar. Tu tens a primazia aqui, Deus. Tu és bem-vindo aqui, Pai. Enche esse lugar com a Tua glória. Enche esse lugar com o Teu poder. Receba a nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda Ele porque Ele é digno. Aleluia. Com as palmas. Aleluia. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que Ele me fez? E quem vai me impedir, se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel para cumprir. O meu Deus, o quê? Eu sei que chegará a minha vez. Diante dos meus olhos, o meu Deus, eu sei que chegará a minha vez. Minha sorte, diante dos meus olhos. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que Ele me fez? E quem vai me impedir, se decidido estou, pois quem me prometeu? O meu Deus, eu sei que chegará a minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus, eu sei que chegará a minha vez. Minha sorte Ele mudará. Prepare-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge
minha cabeça e o meu cálice faz transbordar. Oh, prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Oh, use minha cabeça e o meu cálice faz transbordar. Mas quem vai apagar o seio que há em mim, a marca da promessa que ele me fez? E quem vai me impedir de decidir estou, pois quem me prometeu. Sua igreja bem forte, meu Deus, nunca. Mais uma vez, faz palmas, só de igreja, vamos lá, meu Deus. Por quê? Minha sorte ele mudará. Mais uma vez, o meu Deus. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte ele mudará. Aleluia! 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 Vamos buscar o Senhor nessa noite, amém? Ah, faz palmas, sim, ó. Tchau, tchau, tchau. Aleluia! Louvado seja o teu nome, Senhor! Vamos declarar: eu te busco, te procuro, ó Deus. Silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Oh, faz palmas. Louvado seja o teu nome, Jesus. Diga: prosseguindo, prosseguindo, para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Diga: Senhor, Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Oh, quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor,
Todos juntos, mais uma vez. Senhor, te quero. Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz. Senhor, te quero. Mas quero tocar-te. Quero tocar-te. Tua face eu quero ver. Senhor, te quero. Aleluia! Te queremos, Deus! Aleluia! Como é bom poder adorar ao Senhor. Nós estamos em festa, querido. Alegre o teu coração. Vamos lá com as palmas. Um louvor com palmas é a coisa mais linda que tem. Isso! Aleluia! Isso! Louve e adore! A Bíblia diz: batem palma a todos os povos e celebrai a Deus com vozes de júbilo! Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Eu quero te ver. Eu quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Eu quero te ver. Eu quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Eu quero te ver. Eu quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Eu quero te ver. Eu quero te ver, Senhor. Diga exaltado. Exaltado e bem alto, brilhando, brilhando a luz da tua glória. Derrama o seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Diga que é santo, 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 santo. Eu quero te ver. Santo, 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 santo. Eu quero te ver. Diga, eu quero te ver. Eu quero te ver. Eu quero te ver. Eu quero te tocar. Eu quero te abraçar. Eu quero te ver. Eu quero te ver. Eu quero te ver. Eu quero te tocar. Eu quero te abraçar. Eu quero te ver. Diga que ele é santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Eu quero te ver. Oh, aleluia. Quero te ver, Senhor.
habitação nesse lugar. Nós queremos a tua habitação. Vem, Deus, vem e receba tudo que nós como igreja temos para te oferecer. Coração sincero, uma adoração sincera a ti. É o que temos, Senhor, é o que temos, e nós vamos te entregar isso. Oh, aleluia. Meu coração eu entreguei a ti, e percebi que és tudo que procurei. Por isso estou aqui, eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Jesus, diga pra isso, igreja, meu coração, eu entreguei a ti, oh, e percebi que és tudo que procurei. Por isso estou aqui, eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a lhe dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Jesus, nome sobre todo nome és Jesus.
Quero ser a canção que te faça sorrir, uma canção que te faça cantar, olhando pra mim e dizendo assim: filho meu, eu te amo. Jesus. Aproveite esse momento e seja a canção que faça o Senhor sorrir. O nome sobre todo nome, Jesus. Levante suas mãos, se renda a Ele e adore, simplesmente adore. Nesses momentos nós somos a canção que fazemos Ele sorrir. Nesse momento nós somos a canção que fazemos Ele cantar. É nesse momento, é quando estamos em adoração, que Ele olha para mim e para você e diz: filho meu, eu te amo. Quando eu olho e te vejo nessa posição de adorador, adore a Jesus. Adore, Ele está aqui. Jesus, o nome dele é Jesus. Amado, bendito, desejado das nações, o nome dele é Jesus. Aquele que venceu a morte não está mais no madeiro. Ao terceiro dia ressurgiu para nos dar o direito a entrar no reino pelas portas e ouvir de Deus Pai: seja bem-vindo, filho meu. Quem nos deu esse direito foi Jesus. O preço foi seu sangue, um sangue imaculado, sem pecado algum. Naquela cruz, quem merecia estar lá era eu e você. Mas o nosso sangue não seria poderoso para pagar a dívida que existia com o pecado. Mas ele se fez maldito para pagar a nossa dívida. Ei, está tudo consumado, o boleto foi quitado. Por isso hoje você é livre, 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 livre para abrir a sua boca e adorar. Você tem liberdade para exaltar o nome dele. Não há mais condenação, não há mais condenação. O preço foi pago em Cristo Jesus. O preço foi pago naquela cruz. Hoje nós temos liberdade para adorar, porque o preço foi pago naquela cruz. Hoje nós, quando levantamos as nossas mãos, abrimos nossos lábios, nós sentimos a presença. É porque o véu do templo se rasgou.
Quando Ele entregou a vida dele por amor às nossas vidas, o véu do templo se rasgou e nos deu livre acesso. É só clamar: você tem livre acesso. É só chamar o nome dele. Tu és lindo, Jesus. Tu és lindo, Jesus. Tu és lindo, Jesus. Tu és lindo. Tu és lindo, tu és lindo. Tu és lindo. Tu és lindo, Deus. Esse lugar com a tua glória, Pai. Que tenhamos uma experiência nova em adoração nessa noite. Oh, aleluia. Queridos, o que eu amo nesse Deus que nós servimos é que Ele é um Deus grande, um Deus poderoso. Mas Ele não resiste à adoração dos seus filhos. Nós, criaturas tão pequenas, pecadores, mas quando nós começamos a adorar e exaltar o nome dEle, Ele vem. Nessa noite, querido, Ele já está aqui. Vamos erguer um trono de louvor e adoração a Ele. Antes do louvor começar, antes da melodia dos instrumentos se encontrarem, vai, seja você uma melodia em adoração para Deus. Que a sua vida seja uma melodia de adoração para Ele. Vai, 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 adore, adore, adore. Oh, Tu és, Senhor. Tu és acima de tudo, acima de tudo. Diga: está o Senhor. Está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem Tu és. Diga pra Ele quem Ele é. Tu és Senhor e Rei, governas sobre o universo. Justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, pra sempre reinarás. Prostrados aos Seus pés, erguemos o Teu santo nome em adoração. Nos entregamos
Está o Senhor. Está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os anjos e os homens, os céus e a terra, os céus e a terra, oh, montanhas e mares declaram quem se prostre diante dele e diga mais uma vez quem ele é. Tu és Senhor e Rei, governas sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás pra sempre, reinará. Pra sempre, pra sempre reinará. Oh, pra sempre reinará. Vamos declarar mais uma vez isso, pra sempre reinará. Ó Santo Deus, ó Santo Deus, ó Santo Deus, ó Santo Deus, tu és santo, tu és santo, tu és santo, tu és santo. Ele está vestido de glória e majestade. Ah, querido, perceba o ambiente desse lugar. Perceba, perceba, perceba que há algo diferente aqui essa noite. É porque o Rei da Glória, ele foi adorado. E quando ele é adorado, quando alguém ou quando algumas pessoas edificam um altar de louvor e adoração a ele, ele vem. E se ele está aqui, ele é digno de ser louvado, ele é digno de ser aclamado, ele é digno, ele é digno, ele é digno de ser exaltado. Oh, 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 ele é digno. Oh. Livre nós, Deus. E habita entre nós, e habita entre nós, ó Santo Deus. Você pode aplaudir a Ele de todo o teu coração. Oh, aleluia. Aplauda Ele de todo o teu coração. Dê um brado de glória a Deus. Dê um grito de aleluia. Oh, bendito, bendito seja Deus. Louvado seja o nome do
assentar, meus irmãos. Glória a Deus. Eu vou pegar depois o microfone, senhor, fica tranquilo. Vou pegar o microfone, senhor. Boa noite, queridos. Deus abençoe sua vida rica e abundantemente, amém? Graças a Deus por você estar aqui hoje. Queridos, deixar alguns anúncios para você. Bruno, faz um favor para mim. Deixei o anúncio lá na minha mesa. Se puder pegar para mim, eu agradeço. Amigos, terça-feira agora nós temos nosso culto da família e você é o nosso convidado. Amém, amados? Então, se você vir, com certeza, eu penso que você vai ser abençoado por Deus. Quarta-feira tem Bom Dia Espírito Santo e você tem a oportunidade de orar junto com algumas irmãs aqui e eu penso que você vai ser abençoado. Quinta-feira nós temos um culto de louvor e adoração ao Senhor também. Você é o nosso convidado. Domingo de manhã tem Escola Bíblica Dominical. Nós estamos falando sobre o livro de Efésios, você não pode perder. Hoje falamos sobre a incircuncisão, pessoas que, na época, como gentios, precisavam circuncidar, e a circuncisão que nós batemos na tecla foi a circuncisão do coração, entende? Que foi em Cristo Jesus. Então, você tem essa oportunidade de estar conosco. À noite, temos o nosso culto também de louvor e adoração ao Senhor, no domingo. Ah, pastor, e o carnaval? Carnaval esse ano já foi, amém, amados? Aí você, mas pastor, eu vou viajar. Você que sabe, faz aquilo que você achar melhor, não é isso? Mas nós vamos cultuar ao Senhor. Então você tem a oportunidade de estar conosco nesse tempo, tá bom? Sábado, dia 6, culto, já falei sobre isso, perdão, aconteceu agora. Dia 13 de fevereiro, sábado, tem o bate-papo com a maioridade, você não pode perder. Dia 19, sexta-feira, tem culto de mulheres, o tema é Mulher, Deus te chamou para coisas maiores. Repita aí as mulheres conosco, qual o tema? Deus te chamou para coisas maiores. Mais uma vez, vamos lá? Deus te chamou para coisas maiores. Dia 20 de fevereiro, às 15 horas, tem o culto dos homens. Às 15 horas, não, às 17 horas. Também tem um culto de homens. O tema é o que temos produzido no reino de Deus. Cadê os homens aí? Tem homem aí na igreja? Nós vamos falar o que temos produzido no reino de Deus. Isso é importante para a sua vida. O que você tem produzido no reino de Deus é algo, um tema bom, promissor, que a gente pode aí ter vários bate-papos em cima disso, tá bom? Então, seja feliz aí com esse tema. Amém. Então, já falei o que temos produzido no reino de Deus. Sexta-feira, dia 26, culto de casais, você não pode perder, tá bom? Domingo, o último domingo do mês, nós temos um preleitor aqui que vai pregar para a gente, Bruno Albino, da Assembleia de Deus da Zona Sul, tá bom? De 3 a 5 de dezembro temos encontro de casais. Está muito preso o meu som, tá? Na cantina hoje tem coxinha, bolinho de aipim, tem um nome aqui chamado bocão, né? Então, você compra um bocão lá para você. Culto de mulheres, fevereiro já falei, culto também já falei, está tudo aqui. Amém. Temos aniversariante Miriam, Jaqueline Alencar e Gabriel Macário, vem à frente. Nós vamos estar orando por vocês, por favor, pode vir à frente. Cadê os irmãos que necessitam de uma oração, de agradecimento a Deus? Venha, por favor. Só o Macário, o restante não? A Miriam está aí. Amém. Vamos orar, agradecer a Deus. Jaqueline também está. Tem mais alguém que fez aniversário? Deseja uma oração? Vem à frente. Nós vamos orar por você. É isso? Você é novo demais, fez 18, né? E você fez quanto? Você eu não vou perguntar, não. Deixa quieto. 4,8? Quase me pegando, né?
Eu tenho 50. Estenda as mãos aqui para frente, queridos. Vamos orar ao Senhor, agradecer a Deus. Estenda as mãos. Pai, obrigado pela vida dos teus filhos, que hoje estão comemorando mais um ano de vida, mais um ano de estrada. Que essa nova estrada seja uma estrada promissora, de bênção para o coração da vida deles, ó Deus. Que eles tenham um tempo novo. Que esse tempo novo seja um tempo, ó Pai, de muitas maravilhas na vida deles. Te agradecemos por mais esse ano de vida que Tu está dando. Abençoa a vida dos meus irmãos. Eu declaro esta bênção no nome de Jesus e todos digam amém. Vamos aplaudir Jesus? 48, hein? 20? 21. Isso é bom demais. Isso é bom demais. Amém. Temos algumas pessoas que nos visitam. Alexandre, posso conhecer o Alexandre? Quem é o Alexandre? Pode ficar de pé um instante, rapidinho, Alexandre, é rápido isso. Fátima, quem é a Fátima? Está ao lado também, só rapidinho de pé. E o Sidney, cadê o Sidney? Meu nome é Ney, tem um Sidney, né? Todo mundo me chama de Sidney. É Sidney e família, então fique em pé a família aí, por favor. Amém, graças a Deus. Tem mais alguém que nos visita, não? Queria que a igreja... Opa, quem? Fique de pé, por gentileza, amigo. Rapidinho, por favor. Isso. Vamos aplaudir Jesus pela vida dos visitantes. Amém. Você que está próximo aí, só fale, né? Seja bem-vindo em nome de Cristo. Que Deus abençoe ricamente a vida dos irmãos. Rogério, vem cá falar sobre o acampamento rapidinho. Nós temos aí um acampamento que vai acontecer 12, 13, 14 e 15. Maravilha, 4 dias, né? Boa noite, igreja. Tudo bom com vocês? Amém. Alguns pais já sabem porque a gente se comunica pelo grupo, mas nós estamos nesse ano com o acampamento jovem. Vai ser em novembro, 12, 13, 14 e 15. E nós já estamos distribuindo os carnês. Então, se você tem um jovem na sua casa, ou você conhece um jovem, você pode estar oferecendo, né, o acampamento para ele. A gente vai estar conversando com os pais de cada um de vocês para estar explicando mais ou menos como vai funcionar esse acampamento jovem. Então, a gente vai estar saindo aqui na sexta-feira e estar retornando na segunda, que é feriado. Uma coisa importante que é bom externar para vocês é que nós, para assegurarmos o sítio, nós precisamos dar um sinal, né? Foi me pedido um sinal, mesmo já sendo cliente lá do sítio, já ter alugado. A moça falou que hoje em dia não funciona mais a palavra, tinha que dar o dinheiro, né? Então, a gente tem que dar o dinheiro. E eu precisava que alguns pais, aqueles, obviamente, que tiverem condição, que pudessem acelerar, antecipar, vamos dizer assim, a primeira parcela, se possível. Aí, se você, por acaso, estiver aí e for dentro da tua condição, irá nos ajudar bastante para que a gente possa assegurar essa data. Amém? A data está disponível, foi o primeiro a contactar o sítio, mas para consolidar ela, eu necessito de dar esse sinal. Alguns pais já nos ajudaram, eu fico muito feliz que eu anunciei isso. Se não me engano, foi na quinta ou quarta-feira. Em 2 minutos eu consegui a metade do valor. Amém? Vamos aplaudir pelos pais aqui dessa igreja, que eles são bens demais. Teve pessoas aqui que pagaram tudo já, né? Eu achei muito legal isso, fiquei emocionado com isso. Porque isso aí é um indicador que as pessoas confiam no trabalho que é feito. Amém? Então, eu agradeço a vocês antecipadamente e eu creio que a gente vai conseguir esse valor. Obrigado pela oportunidade. Amém. Eu fico feliz, né? Em saber não só de confiar os seus filhos nas nossas mãos, não é isso? Na mocidade, tudo aquilo que está sendo feito aqui. E também, né, esse amor pelo seu próprio filho, em saber que ele vai participar de um evento extraordinário na nossa igreja. Estenda as mãos. Pai, aqui está uma chave de um veículo, quero entregar em tuas mãos, que seja bênção para a vida desta pessoa, que este veículo, ó Deus, seja um caminho de sucesso também, que vai trazer um bem-estar para esta família. Quero abençoar esse veículo em nome de Jesus Cristo de Nazaré, e todos digam amém. Graças a Deus. Queridos, nós vamos fazer o nosso ofertório nesse instante. Eu quero pedir o seu amor, a sua dedicação e a sua transparência, quer dizer, a nossa transparência aqui nessa igreja faz com que você entregue esse momento especial da sua vida, que é o seu dízimo e a sua oferta. Só faça isso se você entender o que é dízimo e o que é oferta.
tá bom? Tudo que a gente faz com entendimento dá certo. Agora, sem entendimento, nada presta. Então, procure entender, saber o que é dízimo, saber o que é oferta, aprenda. Aí, depois que você aprender, tiver esse entendimento, aí, com certeza, você vai ser abençoado por Deus. Amém, amados? Então, faça isso com o coração, pegue o envelope, está atrás aí da cadeira do colega que está à frente, e abençoe a sua vida financeira. Eu trouxe meu envelope, onde que eu botei? Hoje eu estou todo enrolado, querido, você não tem nem ideia. Está aqui. Amém. Você que pegou já o seu envelope, fique de pé para a gente orar, agradecer a Deus. Queria
Amigos, eu tenho um tema nesta noite. Vamos sentar falar um pouco mais sobre esse assunto. Meu som mudou de novo, o que houve? E nós vamos falar sobre coração valente. E essa mensagem eu preguei num culto de homens aqui na igreja. E Deus me fez não trocar, mas trabalhar um pouquinho sobre esse assunto nos nossos corações, em favor das nossas vidas nessa Santa Ceia. Eu gostaria que você lesse comigo o segundo livro de Crônicas 32, de 1 a 8. Coloque para mim, por favor. Diz assim a palavra: depois dessas coisas e desta verdade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e tentou apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido contra Jerusalém, teve conselho com seus príncipes e seus homens valentes, para que se tapasse as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim muito povo se ajuntou e tapou todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra, dizendo: por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? E ele se animou, edificou todo o muro quebrado até as torres, e levantou outro muro por fora, e fortificou Milo na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância, e pôs capitães de guerra sobre o povo, e reuniu-os na praça da porta da cidade, e falou-lhes ao coração, dizendo: esforçai-vos, e tende bom ânimo, não temas, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear por nós. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Queridos, neste mundo onde nós vivemos, sempre houve e haverá lutas, batalhas ferrenhas, principalmente para um cristão ou um verdadeiro cristão. Nós vivemos em batalha, a batalha pelo pão de cada dia, a batalha para educar os nossos filhos, batalha para vencer na vida, conquistar casa própria, a batalha para prosperar na vida financeira. Vivemos em batalhas e cada dia temos um gigante para vencer. Você pode dizer glória a Deus pelo gigante que você tem para vencer? Mas as batalhas da vida não se resumem ao campo material. Entenda, num campo circular. Mas existe também as batalhas que enfrentamos no sentido espiritual. Batalha contra o inferno, contra o pecado, batalha do desânimo, batalha da comodidade, batalha da inoperância, batalha da desobediência, batalha das tentações, da carnalidade, batalha para defender os valores cristãos. São batalhas. Quem nunca enfrentou um Golias face a face? Todos nós estamos sujeitos a passar por lutas, provações nesta vida. A diferença se dá na forma, na maneira pelo qual nós enfrentamos essa tal peleja, essa tal batalha. As lutas existem para nos testar. Repita comigo: as lutas existem para nos testar. Nós estamos aqui neste mundo para passar por uma fase de preparação. Estamos neste mundo para passar por uma fase de preparação. Isto é, estamos aqui para ser testados. Repita comigo: estamos aqui para ser testados. A batalha da vida, as batalhas da vida, quer dizer, ou os nossos inimigos, eles contribuem para uma série de bênçãos em nossas vidas. Essas lutas, essas batalhas, elas contribuem para uma série de bênçãos nas nossas vidas. A primeira, as lutas, as problemáticas da vida,
ela nos ajuda a amadurecer mais. Repita comigo, ela nos ajuda o quê? A amadurecer mais. Em segundo lugar, ela nos ajuda para para melhor nos preparar. Nos ajuda para isso. A terceira, para crescermos. E a quarta, para nos promover. Eu gosto disso. As lutas, as dificuldades, ela nos ajuda a nos promover. Quem quer ser promovido aí, diga amém. Amém. Quando você é promovido, você recebe mais. Sim ou não? Você tem um salário diferenciado quando você é promovido. Vamos lá. Observe bem comigo que depois que você passa por uma grande batalha, você cresce mais, você amadureceu, você está mais preparado. Eu sempre vejo isso. Quando eu passo por uma circunstância na minha vida, nos dá um crescimento, o amadurecimento vem, você começa a se preparar mais. Agora, como seremos vencedores se não houver lutas? Como seremos heróis sem o adversário? Repita comigo, como seremos heróis sem adversários? Como é que você vai lutar? O que seria de Moisés se não houvesse o faraó? Hein? O que seria de Davi se não fosse Golias? O que seria de Jesus se não enfrentasse a morte? O que seria? Então, na maioria das vezes, penso que a minha bênção, a tua vitória, está sobre o que mais te preocupa. Você vai dizer, que doideira é essa, pastor? Verdade. O que mais te preocupa está a sua vitória. O que mais te preocupa. Eu tenho certeza que diante dessa sua preocupação, você vai sair vencedor, ou mais que vencedor, em nome de Cristo Jesus. Agora, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras têm resposta. Ela tem orientações para situações mais adversas da vida. Agora, como vencer uma grande batalha é uma delas. Eu não sei o que você hoje está vivendo, se você saiu de casa hoje, se você hoje passou por essas portas, dando uma última oportunidade a você mesmo, Você sentou aqui dizendo, hoje basta, não sei o que vai acontecer, mas se Deus não falar comigo, se não acontecer nada, chega, acabou. Eu não sei se você entrou por essas portas assim, mas em 2 Crônicas, o rei Ezequias, ele nos ensina com suas atitudes, com uma lição especial, valiosa, e nos ensina a vencer as lutas e vencer os nossos inimigos. Ezequias, diz a palavra, que ele foi um grande homem de Deus, um importante rei em Judá, foi ele que reformou a religião do povo de Deus, ele restituiu o culto a Deus, ele restituiu o culto da Páscoa, os sacrifícios e abolindo a idolatria no meio do povo de Deus. Ele foi essa pessoa. O texto diz que mesmo assim, depois de toda a sua felicidade, o inimigo representado por Senaqueribe, o temido rei do império da Síria, tentou destruir. O que me chama a atenção é que quando nós chegamos no auge da nossa vida, quando já temos uma casa própria, não sei, ou alguma coisa que nos deixa assim um pouco devagar, consolidado, sempre vem algo maior para tentar tirar ou pouco ou muito que você tem, ou tentar te desanimar, ou tentar te tirar do foco que Deus te colocou. Eu quero dizer para os irmãos nesta noite que mediante tudo isso, se as lutas virem sobre a sua vida, você tem um Deus, você tem um Deus que está te protegendo, você tem um Deus que está do seu lado, você tem um Deus que está dentro da sua casa, você tem um Deus que ama a sua família. Crê você assim, diga amém. Então o exército mais poderoso da terra naqueles dias, uma potência que esmagava tudo que cruzava o seu caminho, entenda isso. Mas que desafio era esse? Quem era esse rei? Para se levantar um exército desse, quando falava da Síria, gente,
falava de um exército destruidor. E esse exército se levanta contra uma pessoa, contra um rei, sabe? Que mexeu com aquelas estruturas ali. Uma delas foi tirar o culto aos Baalins, foi tirar as imagens de esculturas. E eles se sentiram o quê? Ameaçados. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos: a sua prosperidade, a sua vida espiritual ameaça muitos seres aí que estão sendo usados por Satanás. E você, muitas das vezes, desconhece as pessoas que estão te olhando, as pessoas que estão te vendo, porque o seu sucesso, o sucesso do rei Ezequias, incomodou o rei da Síria. E se você olhar, o rei da Síria, ele tinha até mais poder do que eles. Tinha um poder sobrenatural, queridos. Por que atacar o mais baixo da situação ali? Por quê? Eu quero dizer para você que o pouco que você tem intimida o inferno. O pouco que você tem intimida o inferno. O pouco que eles tinham levantou o exército mais poderoso da terra naqueles dias contra eles. Ah, querido, você está levantando, você está incomodando o inferno, você está levantando exército poderoso, sabe? Com a sua atitude, com a sua fé, com a sua oração. Quando você chega dentro da tua casa, impõe as mãos, profetiza, você está incomodando o inferno, mas o inferno vai se levantar. O inimigo vai se levantar, mas eu quero dizer para os irmãos: continue firme em Cristo Jesus, porque a vitória é sua, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu sempre penso nesse exército mais poderoso. Mas o rei, chamado Ezequias, era fiel a Deus. Oh, isso chama a minha atenção. Pode se levantar quem for, mas você é fiel a Deus? Você tem os princípios da palavra dentro de você? E esse rei não entra em desespero. Se fosse nos dias de hoje, nós entrávamos em desespero. Ezequias era um homem temente a Deus e não quis lutar sozinho. Ele pede forças ao Senhor. A coisa mais importante da nossa vida, querido, independente do que esteja acontecendo, peça força ao Senhor. Peça força a Deus. Entra dentro do seu quarto, dobra o seu joelho, ora o seu Pai em secreto, que Deus vai se revelar a você. Diga amém, por gentileza. Agora, esse homem, esse rei, Ezequias, ele teve algumas atitudes. E a primeira atitude dele, a primeira estratégia, posso dizer assim, foi tapar as fontes do inimigo. E nós vamos ler isso na palavra de Deus, no versículo 4, 3 e 4, que diz assim: teve conselho com os seus príncipes. Está na tela, queridos? Está na tela? Então, por favor, coloque na tela. Teve conselho com os seus príncipes. Se liga comigo, vocês que estão aí, tá? Teve conselho com seus príncipes, os seus homens valentes, para que tapasse a fonte das águas que havia fora da cidade, e eles o... Assim muito povo se ajuntou e tapou todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra, dizendo: porque viriam os reis da Síria e achariam tantas águas assim. Você é inteligente. Você pode profetizar isso na vida do seu irmão? Você é inteligente. Repita para outra pessoa: você é inteligente. Se desejarmos vencer as batalhas que se apresentam em nossa vida, precisamos de estratégias. O homem inteligente tem que ter estratégias. O homem inteligente, ele tem que ter discernimento de espírito na alma, que muitas das vezes não temos. Temos de discernir o espírito que está habitando. Temos que ter essa inteligência de discernir o espírito que está habitando. Nós não podemos ir para o campo de batalha de qualquer maneira. Tem muitos crentes que têm anos e anos e anos e anos e estão da mesma maneira, trabalham com uma guerra espiritual de qualquer maneira, e não pode ser assim. Você é uma pessoa inteligente. Deus te colocou nessa terra para você vencer. Você não é um derrotado, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Não tem um homem sequer que vai levantar contra a sua vida nesta terra, que vai te destruir, se você estiver em Cristo Jesus.
a sua família é poderosa nesta terra, você tem a unção de Deus sobre a sua vida, então você é mais do que vencedor. Jesus Cristo fez um sacrifício na cruz do Calvário, Ele derramou o sangue que nos purificou de todo mal, então nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. As derrotas às vezes nos consomem, porque entramos numa linha de combate sem estratégia alguma. Repito, você é inteligente. Entramos sem estratégia. O rei Ezequias não fez assim. Antes de consultar os seus oficiais e comandantes, a fim de descobrir a melhor forma de anular o exército inimigo, por ordem de Deus, ele mandou fechar as fontes de água. Eu vejo essa estratégia aqui de Ezequias, que eu divido em duas partes. Ele teve conselhos com seus príncipes, seus varões, ou seja, ele não agiu sozinho, ele buscou ouvir alguém. Sabe qual é o meu problema e o seu problema? Que nós não temos mais mentoria, nós andamos sozinhos, nós não temos nem mais mentoria na Bíblia, não conseguimos enxergar o nosso mentor Deus na Bíblia. Nós seguimos os nossos passos, nós temos versículos isolados, como o pastor estava pregando hoje de manhã sobre a caixinha de promessa, temos versículos isolados, porque esses versículos que vai animar o meu ego. Nós temos que ter mentores na nossa vida, que a Bíblia diz o sim, a Bíblia também diz o não. E nós temos que entender quando chega o sim na nossa vida, e temos que entender quando chega o não. E esse homem, ele vai aos príncipes, ele vai perguntar algumas coisas, o que está acontecendo. Ele não quer agir sozinho, ele quer que alguém dê uma palavra de conforto, tenha um Deus que te dê uma palavra de conforto nos dias mais difíceis da sua vida. Agora, só podemos vencer batalhas da vida se lutarmos unidos. Quando a igreja de Jesus está unida, queridos, o diabo é derrotado. O inferno é envergonhado, aleluia, e o nome de Jesus é glorificado. É glorificado. Segundo lugar, eu disse dois, vou dizer mais um. Ezequias teve uma estratégia maravilhosa para subir Jerusalém. Jerusalém é muito alto e a pessoa vai subindo devagar, então por isso o povo de Deus fez fontes. Olha a inteligência do povo de Deus, fontes no meio daquela subida, para eles conseguirem chegar ao alto da cidade, né? Eles tinham que beber água, eles tinham que passar, então essas fontes eram um alívio para o caminhante da cidade santa, sabe? Mas para o inimigo seria uma força para derrotar eles. As fontes estavam abertas, eles subiam e iam beber água, mas o que eles faziam? Cada fonte, eles bebiam água, tampavam as fontes. Essa estratégia é extraordinária para mim e para os irmãos. Você vai saciar, mas quem vem atrás de você é seu inimigo. Você tem que tampar as fontes que saciaram a sua sede, para que o inimigo não venha crescer diante daquilo que você mesmo cavou. Tem muitos que têm as suas riquezas, e as suas riquezas servem para desgraça para a sua própria vida. Sabia? Tem gente que tem as suas riquezas, mas diz assim: eu passei por dificuldade, não vou deixar meu filho passar. Tranquilo, isso é bom demais, isso é legal demais, mas muitas das vezes você tem que mostrar ao seu filho o caminho que se deve andar. Muitas das vezes você tem que fechar a torneira para falar para ele: olha só, o seu pai um dia teve sede, sabe? Mas você é o mantenedor. Quando você abre muitas portas, daqui a pouco aquilo que você tem serve para destruição na sua vida. E não pode acontecer isso. O que Ezequias fez? Fecha. Quando eles subirem, eu não quero alimentar o inimigo. O problema é que muitas vezes estamos alimentando o inimigo dentro da gente, de nós mesmos. Estamos alimentando o inimigo dentro da nossa própria casa. Queridos, vamos fechar as brechas, sabe? Vamos fechar as brechas. Vamos fechar as brechas, diga amém. Amém. Então essas fontes eram alívio, e ele manda fechar. Ele resolve fechar as fontes, junto com o povo fizeram isso. Assim o inimigo não iria usufruir da sua água, nem mesmo de forças para subir o alto de Jerusalém. Do mesmo modo, querido Ezequias, do mesmo modo que Ezequias, nós precisamos aprender a tapar todas as fontes do inimigo em nossas vidas.
esgotar tudo aquilo que alimenta o pecado, enfraquecer o inimigo de nossas vidas, para que não nos alcance no mais alto, na presença de Deus. O inimigo não pode nos alcançar. Não jogue fora aquilo que Deus te deu. Comece a tampar as fontes do inimigo, que o inimigo ele será derrotado. Quer vencer batalha na sua vida? Tape a fonte dos inimigos. Eu poderia aqui abrir um parêntese e falar sobre vários inimigos que muitas das vezes se encontram dentro da nossa casa, sabe? Muitos inimigos, mas não é o momento agora. Inimigos esses através de música, inimigos esses através de algumas saídas que a gente dá, que nós muitas das vezes temos que fechar. O inimigo que muitas das vezes retira, acaba com as nossas finanças, porque é o devorador. Poderia falar de tantos esses inimigos que nós precisamos fechar essas fontes, mas agora não é o momento. Mas vamos falar na segunda atitude de Ezequias: restaurar muros. Diga para o seu irmão: restaurar muros. Você vai ver no versículo 5, ele vai colocar na tela, que vai dizer assim: e ele se animou, edificou todo o muro quebrado até as torres, e levantou outro muro por fora, fortificou a Milo na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. Repita comigo: fez armas, escudos em abundância. A palavra muro, no contexto deste texto, fala de proteção. Muro nos dá segurança, proteção, abrigo, limita algo que nos pertence. Muro é isso aí, proteção, né? O muro não deixa que as pessoas vejam o que está atrás deles. Se desejarmos resistir ao inimigo e vencer as batalhas da vida, não podemos enfrentá-lo com os muros quebrados e com brechas. Muitos querem enfrentar o inimigo, mas estão com os muros quebrados, a fé abalada, a oração, não tem mais oração, acabou jejuar, então, meu Deus, os muros estão quebrados, as brechas estão abertas. Ezequias mais uma vez nos ensina. Ele mandou reparar os muros e fazer lanças, escudos. Em outras palavras, aqui ele tinha consciência de que sem a restauração não há quem subsista o seu adversário. Queridos, sem oração, sem restauração, o adversário vai vencer. Muitas vezes, com muita oração, com muita disciplina, o adversário se levanta para tentar nos destruir. Imagina sem oração. Eu quero dizer, vamos restaurar os muros, vamos continuar orando, vamos declarar o poder de Deus na nossa casa, no nosso casamento, vamos mostrar para o inimigo que nós somos vigilantes, vamos mostrar para o inimigo que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Você crê assim? Diga: eu creio. Ezequias, ele ensina mais uma vez, reparar os muros, fazer lanças, como eu disse. Nós também precisamos restaurar os muros da nossa vida e nos proteger, queridos, contra toda a investida do inimigo. Tapar as brechas para não ser pego de surpresa, sabe? Ah, pastor, as lutas são tão grandes na minha vida, reconheço isso, queridos, mas não vamos ser pegos de surpresa, sabe? Ezequias, ele fez 3 coisas para reforçar a proteção do povo de Deus. Eu queria que você aprendesse comigo mais 3 partes aqui principais. Levantou torres nos muros para que os soldados estivessem de vigia, olhando de onde vem o inimigo e anunciando qualquer perigo. Isso significa vigilância, está alerta a todo tempo. Repita comigo: vigilância, está alerta a todo tempo. Converse com os vossos filhos, meus irmãos, coloque do lado, ao sentar com eles, diz: vem cá, o que está acontecendo? Eu estou vendo alguma coisa diferente em você, né?
Ah, mas meu filho já tem 17 anos, não posso mais olhar a mochila dele. Olhe, senta. Não olhe você sozinho, não. Abra para me ver. Sacode agora. Abre os compartimentos pequenos. Ah, pai, você está desconfiando de mim? Não. Eu estou vigilante. Eu estou te vigiando porque eu te amo. E muitas vezes nós dizemos assim, não, meu filho, alguém da minha casa, tem de ter uma liberdade. Sim. Liberdade, legal. Liberdade de expressão, liberdade de abrir a mochila, liberdade de abrir o coração, liberdade de abrir as portas do seu quarto, liberdade de o pai dormir junto com você, liberdade do pai te tocar e ver o que está acontecendo com o seu corpo e sua mãe também. Sabe, gente, nós precisamos disso, de vigilância, vigiar, abrir as portas do coração, abrir as portas da vida. Mateus 13:33 diz, orai e vigiai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Então temos que orar, temos que vigiar. Segundo ponto, fez outro muro por fora, o muro já reforçado com torres. Fez 2 muros, um por dentro e um por fora. Então a vigilância tem que ser dobrada. Amém, amados? Amém. Qual a vigilância dobrada? Você vigia seu filho te vigia e assim sucessivamente. Nós temos que ter vigilância dentro de casa. Diga amém. Isso significa colocar alguém por perto, sabe? Estar cercado por outras pessoas para não correr risco de ser pego sozinho. Eu não posso correr risco. Isso fala de comunhão, de unidade. Não existe esse negócio de ser crente em casa. A salvação é individual, mas o arrebatamento é para a igreja. A salvação é individual, mas o arrebatamento é para a igreja. Terceiro lugar, providenciou mais armamento para o povo. Isso significa, sabe o quê? Preparação. Calçar os pés com o evangelho da paz. Sabe? O capacete da salvação. Não é isso? E aí você pega toda a armadura de Deus e coloca na sua vida, que está lá em Efésios 6:10-17. Revestível de toda a armadura de Deus. Todos nós, queridos, devemos estar armados. É engraçado que Deus nos dá toda a sua armadura, mas na hora de guerrear, Ele fala assim, fica aí do lado que eu vou guerrear por você. Mas nós temos que estar preparados. Amém, amados? Amém. Preparados. Quem sabe os muros da sua vida estão caídos, e por isso você não está vencendo as batalhas da vida. Mas esta noite é noite de restauração, é noite de fechar as brechas, é noite que vamos levantar os muros da nossa vida. De fora fica o pecado, de fora ficam as derrotas, de fora ficam os fracassos, de fora fica o diabo e os demônios, do lado de dentro, dos muros fica a tua vitória, fica a tua alegria, fica a preparação de Deus para a nossa vida, do lado de dentro. Quais são os muros que você tem construído? Será que muros de proteção? Muros de amor, de perdão, de abrigo, de auxílio? Deus não se esqueceu dos seus muros. Isaías 49:16 diz assim, não sei se eu coloquei, eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, e os teus muros estão continuamente perante mim. Graças a Deus, está aí. Entregue todos os seus muros nas mãos de Deus. E diz mais, eu acho que eu coloquei também, reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Eu profetizo na sua vida, haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Amém, queridos? Qual seria a próxima atitude de Ezequias? Fortalecer o coração. Isso é importante, queridos. Quando falo em coração, eu falo em sentimentos. Fortalecer o coração. Olha o que diz 2 Crônicas 32, versículo 6 e 7. Põe para mim. E pôs capitões de guerra sobre o povo, e reuniu-os na praça da porta da cidade, e falou-lhe aonde? Ao coração, dizendo, esforçai-vos, tem de bom o quê? Não temais, ou não temas, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que o que está com ele. Eu quero dizer que há um maior que está contigo.
Diante dessa situação que você está passando dentro da sua casa, há um maior. Há um Espírito Santo que está olhando para você. Há um Deus presente que está lutando em favor da sua vida. Há um Jesus Cristo que está intercedendo por nós. Sabe por quê? Porque Ele é fiel. Ele é fiel, diga amém. De nada adianta tapar as fontes de água, de nada adianta restaurar os muros, fazer torres, armar o povo, se estes estiverem com o coração temerosos e desanimados. Existe uma coisa, querido, que nós devemos ter cuidado, é com o desânimo, sabe? Ele é terrível, ele pode até destruir uma pessoa. Não sei se você já viu uma pessoa desanimada, tudo vai mal, sabe? Não tem forças para nada, e se não tiver cuidado, ele vai parar na sua caminhada. O desanimado é assim. Sabe o que acontece diariamente em nossas vidas? Sempre aparece alguém que tenta nos fazer desistir com palavras de desânimo, tais como: você não vai conseguir, você não tem capacidade, não vai dar certo, desista. São essas pequenas palavras, sem significância alguma, que tentam nos desanimar, e essas palavras chegam, sabe? Mas hoje, nós vamos tomar posse da palavra que diz que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Vamos tomar posse da ordem superior, que é a ordem do nosso Deus, é a ordem de Deus, e a ordem de Deus é: marche, igreja! Marche, igreja! Vá em frente e não desanime. Marche. Ezequias falou no coração do povo, para que eles ficassem mais animados para lutar e ficar confiantes no Senhor. Era isso que Ezequias queria. Ter ânimo é ter coragem de ser valente. Repita comigo: ter ânimo é ter coragem de ser valente. É não ter dentro de nós, sabe? Dentro de nós espaço para o desânimo. Infelizmente, nós vivemos uma geração de crentes desanimados, medrosos. Muitos crentes dos dias estão perdendo as batalhas da vida, pois não têm ânimo e nem coragem para lutar. Falta ânimo e coragem. Para quê? Para orar de madrugada. Falta ânimo e coragem para jejuar, ler a Bíblia, evangelizar, consagrar a vida a Deus. Está faltando esse ânimo. Mas quando alguém diz: tem uma festa ali, me arrumo na hora, coloco o meu melhor terno, hoje não, a melhor bermuda, né? Boto um chinelo de marca aí e vou caminhando. Não, vamos lá, vamos trabalhar em favor da minha vida, não é verdade? Mas quando se fala em renunciar certas coisas por Deus, para edificar um castelo forte, não material, mas espiritual, a gente começa a desanimar. A palavra de Deus diz que o Senhor não tem prazer naquele que retrocede. A palavra de Deus diz que o Senhor não tem prazer naquele que retrocede. Diz também que recebemos um espírito de ousadia. Nós recebemos um espírito de ousadia. Em outras palavras, queridos, Deus não nos fez para sermos covardes. Você não é um covarde. A caminhada cristã exige, sabe o quê? Coragem, intrepidez e ousadia. A caminhada cristã. Você tem que ser audaz. Você tem que ter intrepidez, você tem que ter coragem, sabe? De enfrentar as lutas, de olhar para o inimigo da nossa alma e dizer assim: você já está sobre os meus pés, você não tem direito sobre a minha família é a família de Deus, você não tem direito sobre os meus negócios, sabe? A minha loja, não sei, tudo que eu tenho é do Senhor, então tu não tem direito na minha vida, direitos nenhum. O Senhor é que me protege, o Senhor é que me fortalece, eu sou mais que vencedor. Sai fora da minha vida, Satanás. Amém, queridos? Ezequias, ele também foi direto em suas palavras, ao dizer para o seu povo ter ânimo e coragem.
Para vencer as batalhas da vida, precisamos ter um coração cheio de ânimo e coragem. Sabe o que Deus disse para Josué? Ele vai colocar na tela. Não te mandei? Coloca para mim. Não te mandei eu? Esforça-te, tem o quê? Não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Mas quando você olha isso aqui, parece que é fácil para Josué. Morre o seu líder, Moisés, e Deus diz para ele: rapaz, vá nessa tua força. Esforça-te, tem bom ânimo. Não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Na prática, falar é fácil, não é isso? Eu acho que Josué pensou assim: como é que o meu líder morre e eu vou pegar o cajado do camarada e botar isso para frente de Deus? Sabe o que Deus estava querendo colocar no coração desse homem? Ânimo, força, sabe? E muita força, muito. Eu estava observando esses dias na rua que eu moro, lá embaixo, tem uma família que tinha um sacolão e o pai morreu, e a filha disse assim: o que eu vou fazer? Porque isso aqui é que trazia alimentação para a nossa vida. Na Getúlio de Moura, próximo da padaria, tem muita gente aqui que deve conhecer essa família. O pai faleceu, infartou, né? E hoje, sabe quem vai para o Ceasa comprar? A filha. Deus deu duplo ânimo à filha, deu duplo ânimo à esposa. Querido, se alguém sair da tua vida, Deus vai dar continuidade. Ah, mas fechou isso aqui, Deus vai dar continuidade. Deus tem coisas maiores para a sua vida. Você pode sair daqui hoje, queridos, com um pensamento diferente. Você pode atravessar essas portas, quando você sair por aquelas portas lá embaixo, colocar o pé na rua, coisas novas podem acontecer na sua vida. Diga amém. Então, esse homem aqui teve que tomar uma atitude, e ele tomou essa atitude. Ele pegou o cajado e disse: eu vou, eu aceito o desafio. Quem aceita o desafio aí, queridos? Oh, esse amém está curto, hein? Quarta e última atitude de Ezequias foi depender de Deus. Olha o que diz 2 Crônicas 32, versículo 8. Com ele está o braço de carne. Isso é lindo, né? Está aí na tela? Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus para nos ajudar, para guerrear por nós. E o povo descansou nas palavras de Ezequias. Aqui com certeza nós podemos ver o fator chave para vencer as batalhas da vida: confiar no Deus forte, confiar no guarda de Sião. Ezequias sabia em quem cria, confiava no Senhor, sabia que o sobrenatural de Deus estava do seu lado, independente do exército ser mais forte, superior em números. Ele tinha essa certeza. A sua declaração demonstra que o seu coração e a sua esperança estavam depositados no Senhor dos exércitos, um Deus que jamais perdeu uma batalha. Você tem um Deus hoje que jamais perdeu uma batalha. A pergunta é: em quem temos depositado a nossa esperança em meio às batalhas? É preciso descansar em Deus e permitir que Ele lute por nós. Deus está lutando por você. Eu posso dizer que a dependência de Deus é uma caminhada excelente. Depender de Deus. Jesus disse assim em João 15, versículo 5: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Que Deus nos ajude a sermos totalmente dependentes dele, querido. Quando dependemos totalmente de Deus, vencemos as batalhas da vida, sabe? Quando o rei Ezequias, representante do povo, levantou um clamor aos céus, Deus simplesmente enviou um anjo e destruidor, um anjo destruidor, e o exército de Ezequias nem precisou ir para a luta. Eles taparam brechas, eles reconstruíram os muros, mas eles não precisaram nem ir para a luta. Naquela noite, um só anjo, um anjo do Senhor, passou no acampamento dos assírios
e feriu 185 mil homens do exército de Senaqueribe. Com apenas um anjo de Deus, tudo foi resolvido. O exército mais poderoso da terra foi derrotado por um anjo. Senaqueribe foi assassinado pelos seus próprios filhos. Olha aí. Quem tentará contra os braços fortes do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quantas são as vezes que o problema e a peleja se apresenta a cada um de nós, e muitas das vezes não oramos, né? Tentamos vencer a luta do nosso jeito, com a força do nosso braço. Humilhai-vos perante a potente mão do Senhor. Quando Senaqueribe se levantou quando Senaqueribe se levantar contra a sua vida, quando você se sentir cercado pelas batalhas da vida, faça como esse rei Ezequias e contemple a vitória em nome de Jesus. Nesta batalha, querido, Ezequias não teve que fazer nada, além de ver Deus defendê-lo, ou defendendo ele dos seus inimigos, como diz o texto, né? Paz por todos os lados. Eu profetizo na sua vida, paz por todos os lados. Sabe por que aconteceu isso? Porque o Senhor o defendeu. Do mesmo modo, quando confiarmos no Senhor, Ele nos defende, Ele intervém ao nosso favor, derrotando todo o inimigo. Creia no Senhor, que luta por você e te defende, porque Ele é maior que tudo e que todos os inimigos que se levantam contra você. Agora, tudo isso depende do coração. Repita para o seu irmão, tudo isso depende do coração. Repita para outra pessoa, tudo isso depende do coração. O tema da minha mensagem é o que, coração? Valente. Eu fico vibrando porque aonde está o teu coração, aí vai estar todos o teu tesouro, né? Traz para mim, por favor. Eu fiz isso no grupo de homens aqui, eu gostaria de fazer com os irmãos, alguns não entenderam, né? Ou não viram, por favor, não é isso? Eu sempre digo que aqui é o seu coração, né? Aqui é o seu coração, amém? Que é o seu coração, né? Não sei se está certo. Me deram o vidro certo? Você arrumou outro, Bruno? Não, né? Está aqui. Graças a Deus, né? Que é o seu coração, né? Deixa eu ler o que eu escrevi, que é melhor, né? E você consegue entender. Eu quero falar sobre o coração valente. Essa garrafa com corante, ele vai representar aquilo que o mundo lançou sobre você. E o mundo lança ou não lança? Tantas coisas. O mundo começa a depositar em você angústia, dores, depressão, solidão, e aí você vai se enchendo de tudo que o mundo lançou. É assim, né? Você pega, aqui é você, limpo, amém? Amém. Limpo. Você vê, ó, não tem nada. E aqui é o mundo. Quer dizer, aqui você está sendo representado. O mundo faz isso, ó. Ele vai pouco a pouco, vai. Tu pensa que é rápido? Não é não. É bem devagar, sim ou não? Sim. Ela vai se enchendo. Chega um momento que você não quer saber mais de nada. Você não quer saber de Deus, você não quer saber de ninguém. Por quê? Foi o que o mundo fez com você. Satanás e seus anjos, o que ele quer fazer? Ele quer nos encher de coisas ruins. Amém, amado? Amém? Amém. Você sabe que o mundo colocou sobre você. Você sabe. Você conhece o que o mundo colocou sobre a sua vida. Aí você vai se fechando. Né? Você vai se fechando. E aí você não consegue mais conversar com ninguém, falar com ninguém. Você tem medo de se abrir. E assim que você está, ou você pode estar agora, você chega na igreja, participa das reuniões de oração, dos cultos, mas você está assim, você se fechou. O mundo veio e tal, você se fechou, continua fechado. E
muitas vezes o Senhor, Ele quer até colocar coisas novas, mas você está o quê? Nada entra. Fechado, nada entra. E o Senhor está aqui, você está na igreja. Você tem uma família, tem ou não tem? Cheia de expectativas, mas você se fechou por algum detalhe. Aquele povo, ele tinha sofrido ataques, Senaqueribe entra contra eles, o rei Ezequias, ele disse assim, vocês têm que se abrir. Mas antes eles estavam fechados, eles não tinham mais ânimo no coração. E diz que o rei Ezequias, ele tampou as brechas e criou uma expectativa diferenciada no coração daquele povo. Disse para eles que com eles estavam as armas, né? Mas as coisas da carne, mas com o povo estava o Deus, o Senhor dos exércitos, que podia fazer grandes coisas. Sabe? O coração deles estava fechado. Quem sabe o seu coração hoje também está fechado para as coisas de Deus. Hoje a Santa Ceia do Senhor, você tem que entender que você tem que voltar para Cristo Jesus, você tem que mudar a sua vida, né? Você tem que mudar o seu pensamento, a forma que você olha as pessoas, sabe? Parar de ser arrogante, sabe? Entrar dentro da sua casa com algo novo, uma novidade de vida. É engraçado que nós sempre não queremos enxergar a verdade, e a Bíblia diz que conhecereis a verdade vos... Mas quando falam a verdade concernente às nossas posições, nós brigamos, porque a verdade nos incomoda, né? Ezequias, ele disse a verdade, disse, vamos confiar em Jesus Cristo, vamos tampar os buracos aí, as fontes, vamos tampar as brechas, vamos reconstruir muros que vai dar tudo certo. E muitas vezes o Senhor quer investir em você, mas você continua o quê? Fechado. E o que acontece com as nossas orações? Muitas vezes são assim, Pai, eu quero ser abençoado na minha casa, abençoado no meu casamento. O jarro de água representa Deus querendo te abençoar, aqui, ó. E aí começa a tentar te limpar por dentro, por fora. O teu coração, que essa garrafa representa o seu coração, está aqui fechada. Fechado para aquilo que Deus quer fazer. Você até quer, mas o seu coração continua fechado, impedindo que Deus entre na sua vida. Você continua com o seu coração fechado, o Espírito Santo querendo fazer, o Espírito Santo querendo curar aquela marca, aquela dor, aquele rancor. Mas olha, o seu coração continua fechado. Que o Espírito Santo de Deus seja o centro da tua vida. Sabe? Você até pede isso a Deus, que o Espírito seja o centro. Aí você pode estar nos cultos, participando da igreja, participando das reuniões e não se abrindo. Continuando assim, cheio de problemas. Mas olha só o que acontece quando você abre o seu coração. Olha o que acontece quando você abre o seu coração. Sabe? Quando você abre o seu coração, as coisas começam a acontecer diferente. Hoje eu queria dizer para os irmãos, abra o seu coração. Faça assim com o seu coração. Segura aqui para mim o microfone, por favor, alguém alto. Alguém vem, gente. Meu tempo é pequeno. Abra o seu coração. Amém, amados? Aqui é você, sim ou não? Parece que vai acontecer uma mágica, né? Nada disso. Você tem que abrir o seu coração. Quando você abre o seu coração, acontece isso aqui, ó. Quando você fecha, mas quando você abre, tudo começa a acontecer. Ó. Vai ter um momento que você vai abrir por completo. Deus começa a trabalhar. Mas você está vendo que não é assim tão fácil? Não é difícil? Hein, gente?
quando você abre o seu coração, vai saindo aquilo que não presta. Vai entrando na força, aí vai entrando o alimento do Senhor, né? O Senhor vai te alimentando por dentro e por fora, sabe? Entendeu? E vai, e vai, e vai, e vai. O que estava escuro começa a se desfazer na sua vida. Sim ou não, gente? Começa a se desfazer. Todos nós temos algo na nossa vida que nós temos que tirar. Quem sabe hoje, para que você vença as suas batalhas, você precisa esvaziar de si próprio. Mas chega um momento, se você observar, que sempre fica um resquício no fundo, sim ou não? Olha só, sempre fica. Vai ter um momento que a Bíblia diz que os humilhados serão. Para me humilhar essa garrafa, ela está de pé. O que eu preciso fazer para me humilhar ela? Hein? Emborcar o vaso. Aí o vaso ele fica completamente o quê? Vazio. Aí tem um louvor que diz assim: quem desemborca o vaso? Jesus. E eu servia uma congregação que eles cantavam assim: desemborca o vaso, Senhor, enche de azeite, enche de azeite. O Senhor faz assim em você, ó, desemborca o vaso, sabe? E começa a derramar coisas diferentes. Sim ou não? Ele desemborca. E ele enche de quê? Segura aqui para mim, pastor Romeu, que o meu ajudante já saiu daqui. E ele enche de azeite. Só que o azeite dele é diferente, né? Ele mesmo desemborca. E ele enche de azeite. Hoje o Senhor quer encher o seu coração, a sua vida com esse azeite. Agora, ele é totalmente transparente, ou não é? É o que o Senhor quer que você seja na sua casa, transparente, tá? Esse aqui você não precisa tirar da sua vida, não. Transparente. Você fecha o seu coração com coisas boas. Para ter um coração valente, para vencer as dificuldades da vida, você tem que abrir para que saiam as coisas ruins e que as coisas boas entrem dentro de você. Que Deus nos abençoe, rica e abundantemente. Vamos ficar de pé, queridos. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Oh, diga para o seu irmão, tu és fiel. Deus é fiel, quer dizer. Deus é fiel. Deus é fiel. Repita comigo: Deus é fiel. Aleluia, Deus é fiel. Aleluia, Deus é fiel. Oh, Jesus, Tu és fiel, Jesus. Oh, Ele está aqui nesta noite. Oh, Ele está aqui nesta noite. Ele está aqui nesta noite. Ele está aqui nesta noite. Ele está aqui nesta noite, queridos. Nós vamos distribuir para você a ceia do Senhor. Ele está aí junto da sua família. Oh,
Ele está te ouvindo. Está te ouvindo. Hoje, o nome do Senhor vai ser engrandecido na sua vida. Amém. Você tem o teu coração totalmente lotado com as coisas de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, querido. Confia nele. E o mais Ele fará. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, e ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Tu és fiel, diga. Tu és fiel, Senhor. Quem sou? Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a Ti, meu Rei, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero Te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim, pois Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Pois Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, levante suas mãos e diga: Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Pois Tu és fiel, Senhor,
pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pegue seu pão, queridos. Seu corpo de Cristo que foi dado por você. Seu corpo de Cristo que foi dado pela sua vida. Oh, Ele continua sendo fiel. Oh, Jesus, é essa fidelidade que nos deu acesso, Senhor, a hoje pegar esse pedaço de pão e ceiar. Porque o Senhor foi fiel em toda a sua missão. Ah, quando os espinhos começaram a cravar a sua cabeça, o Senhor não desistiu. Quando o peso do seu corpo começou, Senhor, a lhe esquartejar por dentro, ainda assim o Senhor permaneceu fiel. Oh, quando a lança dos soldados romanos, Senhor, foi fincada nas suas costas, ainda assim o Senhor permaneceu fiel. Obrigado, Deus, que por causa dessa fidelidade nós estamos aqui hoje com esse pedaço de pão em nossas mãos. E nós queremos consagrar a Ti, Senhor, esse pão, e que seja para a glória do Teu nome, que nós possamos ceiar e celebrar esse momento para a honra e glória do Teu nome, Senhor Jesus. Amém. Comamos todos, coma deste pão. Pegue seu cálice, cálice da nova aliança. Abra ele. Oh, Tu és fiel, Senhor. Eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Estenda aos céus, Pai, obrigado. Aqui está a Tua fidelidade, o Teu amor por nós. Obrigado, Deus, por esse momento tão especial. Abençoa este cálice. Tu és fiel, Tu és fiel, Tu és fiel. Oh, Tu és fiel, Jesus, Tu és fiel. Oh, Tu és Deus poderoso sobre tudo e todas as coisas. Eu sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem eu sou, Pai. Pode ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu quero Te oferecer, Deus meu, para reconhecer que nada tenho, tudo é Teu. Eu quero Te adorar, ainda que a figueira não floresça, eu quero alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar, a vitória vem, mesmo que pareça que é o fim, pois Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel a mim. Abençoa esse cálice, Pai. Eu abençoe em nome de Jesus. Bebamos todos, beba deste cálice. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a Ti. Figueira
quero me alegrar. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, diga. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Diga, tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Estenda suas mãos aos céus. Pai, obrigado por esta noite. Leva-nos debaixo da tua proteção. Que o amor de Deus e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sobre nossas vidas estejam de uma forma rica. Aplauda Ele. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E aí